hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar aqui junto aos amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. E rogamos Jesus, o Divino Mestre, benfeitor, educador, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos escolher neste momento de reflexão que o companheiro Paulo Roberto trará como tema doutrina espírita progressiva ou conservadora, né? Pedimos o apoio e o carinho de todos os espíritos amigos. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. A palavra é sua, Paulo. Jesus nos abençoe. Bom, boa noite a todos. Tivemos essa dificuldade aí dos equipamentos, mas eu espero que vocês possam estar me ouvindo pelo Facebook. A ideia da apresentação dessa palestra seria uma apresentação visual, que seria muito mais fácil e agradável, né? Então eu peço desculpas se a gente não conseguir trazer uma qualidade melhor para esse estudo. Primeiro, o objetivo desse estudo, falar sobre a doutrina espírita, sobre o caráter progressista ou conservadora dela, é em função de uma observação que eu tenho tido dentro do movimento espírita, de modo que uma interpretação errônea desses dois termos, progressismo e conservadorismo. Muitas pessoas entendem o conservadorismo como aquela situação em que as pessoas não querem mudar o que está acontecendo. Isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo, né? Não tem nada a ver com conservadorismo. E o progressista, quando a gente interpreta o progressismo é o progresso, a doutrina espírita então é uma doutrina progressista porque ela quer o progresso, mas o sentido progressista está no sentido filosófico do termo, que significa o seguinte, vem da ideia de que todo processo de renovação é um processo que se dá por um sistema revolucionário, destruir o que se tem para construir algo novo. O progressista, a gente pode dizer assim, em pequenas palavras, trabalha sempre no futuro, e o conservador trabalha no presente. Nós temos no meio espírita um lema atribuído a Kardec, lá no Obras Póstumas, de que nós não devemos falar de política. Kardec está certíssimo. Mas qual política nós não devemos falar?
a política partidária. Não temos que discutir dentro da casa espírita candidato A ou candidato B. Isso só cria dissensão. Não, doutrina espírita não é para isso. Mas, quando a gente ouve o argumento que religião e política não se misturam, nós trazemos a ideia de que se religião e política não se mistura, o religioso está fora da política. E quando o religioso se coloca fora da política, o que acontece? O não religioso, o ateu, assume as rédeas da política. Que tipo de política falava Allan Kardec? Obviamente, a política partidária. Isso não se discute, não é para se discutir, não faz sentido. Mas se nós olharmos a terceira seção do Livro dos Espíritos, das leis morais, ele fala exclusivamente política na relação do espírita com a sociedade. Então, o nosso objetivo é evitar que uma deturpação da filosofia espírita venha a ocorrer por uma interpretação errada do que seja conservadorismo e do que seja progressismo. Então, nós optamos pela exposição do que cada linha política e filosófica, professa, e fazer uma comparação com a doutrina espírita. Bom, o progressismo ele tem por base o iluminismo. E qual é a grande bandeira do iluminismo? Está lá na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí já vem a primeira grande incoerência, que eu não posso... Liberdade e igualdade, de certa maneira, não se completam. Por quê? Porque se eu determinar que tudo seja igual, eu tiro a liberdade de alguém de ser diferente. Então são temas que são bonitos, mas que eles são conflitantes. Se eu tiver liberdade, eu não posso esperar ter igualdade, porque cada um vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos e acumulará mais ou menos. E se eu tiver igualdade para tudo, eu corto a liberdade exatamente daquele que quer fazer mais alguma coisa. Então, é a primeira grande incoerência desse lema da Revolução Francesa, que é a base do iluminismo. Bom, e qual é a base do conservadorismo? Pátria, família e liberdade. O progressismo, ele afirma que a família patriarcal, ou seja, o pai, teoricamente como chefe de família, é a base de um sistema que incentiva a propriedade privada. Origem, segundo os progressistas, da exploração do homem pelo homem. O progressismo é favorável à família matriarcal, conforme está exposto no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E o que seria essa família patriarcal? Os filhos seriam da mãe, não importa quem fosse o pai. Então essa seria uma base da sociedade baseada no progressismo. E os filhos passam a ser, então, não responsabilidade dos pais, mas responsabilidade do Estado. O conservadorismo já mostra a importância desse núcleo chamado família, que é a base moral da sociedade. E o Livro dos Espíritos, na questão 682, quando Kardec pergunta: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, mostrando a importância do relacionamento positivo dos genitores com a sua prole. O progressismo vai interpretar então a família como um fator de opressão do homem sobre a mulher, assim como a opressão dos pais sobre os filhos. O conservadorismo entende a relação entre pais e filhos salutar no desenvolvimento de uma sociedade sã. Livro dos Espíritos, questão 774, os Espíritos falam para Kardec: há no homem alguma coisa mais além da necessidade física. Há a necessidade de progredir.
Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família mais apertados tornam os laços sociais. Então, a doutrina espírita já mostra a importância daquilo que nós chamamos ser a família. Essa importância dessa relação salutar. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Bom, para o progressista, as mudanças que a sociedade necessita devem ser alcançadas pela razão e pela ciência, conforme preconizava o iluminismo e o positivismo. Para o conservador, as mudanças da sociedade devem ter por base a tradição, os costumes e a fé. Allan Kardec, no item 3 da conclusão de O Livro dos Espíritos, traz-nos um questionamento. A que se deve atribuir, questionava Kardec, o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença? Olha só. O que se deve atribuir o relaxamento dos laços de sociedade... Perdão, vamos lá. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença. Mas qual crença Kardec se referia? Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. O progressismo promove ou deseja a promoção da igualdade social, opondo-se a qualquer tipo de desigualdade considerada injusta, principalmente as desigualdades econômicas. Considera o progressismo que a sociedade, como um ser coletivo, deve agir em benefício daqueles em desvantagem relativa a outros dentro da mesma sociedade. O que seria isso? O progressismo acha que os núcleos pequenos, que são discriminados, de certa maneira são, devem ter predominância na sociedade. E o que é que nós vemos hoje? Uma sociedade dominada pelas minorias. E quem discordar, daquilo que essas minorias definem como o que tem que ser feito, é taxado de homofóbico, misógino, negacionista contra o progresso. Então, o que acontece? Essa visão de diminuir essa desigualdade social cria uma outra desigualdade, que é a opressão das minorias sobre a maioria da população. Já o conservadorismo, ele valoriza os indivíduos, que são seres independentes e responsáveis pelas suas ações. Cada indivíduo deve conviver com os resultados de suas decisões, sejam eles positivos ou negativos. O conservadorismo considera a desigualdade social inevitável e natural, advinda da competição entre indivíduos livres. A ajuda às pessoas em necessidade na sociedade deve ser, então, uma decisão dos indivíduos e não uma imposição do Estado ou de uma coletividade. E o que o Livro dos Espíritos fala? Questão 635, os Espíritos respondem para Kardec. Essas diferentes posições, referindo às posições sociais, são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. O progressismo vai defender que, pelo aumento da carga de impostos, a sociedade provém os mais carentes. O conservadorismo acha que os mais favorecidos, por decisão própria, devem ajudar os mais carentes. Não vamos perceber o que acontece ou o que não acontece. Nós estamos falando em
termos de filosofia. E o Livro dos Espíritos, na questão 680, os Espíritos falam para Kardec: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Ou seja, existe no ser humano uma tendência à acomodação, principalmente quando ele tem as suas necessidades básicas atendidas. Então, quando se começa todo um projeto que é útil no momento de bolsa isso ou bolsa aquilo, leva a uma acomodação daquele que prefere ter aquela pequena coisa, mas que dê para ele viver em vez de correr atrás de se desenvolver. E o que acontece? Acontece que aquele que trabalha tem que, por impostos altos, prover essas pessoas que muitas vezes não estão interessadas em trabalho. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, né, que pode ter o argumento: mas e aqueles que não têm condição de trabalhar por uma doença ou por uma idade excessiva? Responde os Espíritos a Kardec: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes destas. É a lei da caridade. Bom, interessante que os Espíritos não falam para Kardec que é o Estado que tem que prover. Ele diz que a sociedade sou eu, é você, somos nós. Nós que temos que estar atentos para a necessidade dos mais carentes. Ou seja, a caridade ela não pode ser imposta. O progressismo, que traz um viés revolucionário, dessa visão que eu falei no início, de que as coisas têm que passar por um processo de destruição para a criação de algo novo, entende que as mudanças da sociedade, para serem atingidas, precisam passar por momentos de turbulência e desordem. Nós vimos ano passado isso acontecer no Chile, um pouco antes na própria Argentina. O conservadorismo vai dizer que as mudanças são frutos da transformação moral de cada indivíduo. E o Livro dos Espíritos, na questão 685A, num comentário de Allan Kardec, ele cita o seguinte: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Qual é? Não é a ajuda, não é a bolsa, é a educação. Esse processo de educação, que não é um processo de banco escolar, é um processo da família, desse núcleo fundamental da sociedade, de mostrar a cada um: ajude aquele que você puder fazer uma coisa, né? Poder fazer algo. Outro ponto interessante do progressismo, ele é contra a função da maternidade e por isso esse grande incentivo ao movimento LGBTQ. E Simone de Beauvoir, que era esposa de Sartre, Jean-Paul Sartre, no seu livro O Segundo Sexo, ela critica as mulheres colocando-as numa posição inferior pelas que optam pela maternidade. Já o conservadorismo entende ser a maternidade a função primordial da mulher. O Livro dos Espíritos, na questão 686, Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E para haver a reprodução, obviamente, tem que ter o homem e a mulher. E a mulher assumindo esse papel fantástico da humanidade, que é o da maternidade. Em cima desse processo contra a maternidade, o progressismo ele é a favor da legalização do aborto, né? O conservadorismo é contra. Livro dos Espíritos, questão 693.
Kardec pergunta: são contrários à lei da natureza? Lembrando que lei da natureza significa lei de Deus. Repetindo, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Responde os espíritos: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. E, complementando esse entendimento, temos a questão 880, quando Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver, responde os espíritos. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Olha, um dos fatores que me levou a tentar fazer esse estudo que nós estamos apresentando hoje foi uma entrevista na TV CERJ de uma jovem militante que se dizia feminista espírita, uma jovem. E ela sendo questionada, quando questionada quanto ao aborto, ela gaguejou e falou: somos contra, porém, em casos que existe uma dificuldade social, quer dizer, ela está se dizendo espírita e está se postando contra aquilo que a doutrina espírita prega. Se acha que se é a favor do aborto, que seja um direito. Graças a Deus, a mãe de quem é abortista não os abortou. Senão não teríamos abortista no mundo, não é mesmo? Mas querer trazer para a doutrina espírita aquilo que você acha que é interessante, isso é que me motivou a apresentar esse trabalho. O progressismo, ele também é a favor da sexualização da sociedade. Começando lá das crianças, dos jovens, né? Como é preconizado pela escola de Frankfurt, que foi o grande mentor do movimento hippie e desse retorno àquele processo do matriarcado que Engels falava no livro que eu citei no início, onde as comunidades se fazia sexo sem maiores relações e as crianças sabendo apenas quem eram as suas mães. O conservadorismo diz que o ato sexual deve ser usado como meio pelo qual se unem as pessoas com o objetivo de se desenvolverem como casal, a reprodução uma consequência lógica desse envolvimento. Livro dos Espíritos, questão 694. Pergunta Kardec: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Respondem os espíritos: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. O progressismo, ele vai ser basicamente contra o casamento por considerar um meio de exploração do homem sobre a mulher. Já falamos isso no início, né? Já o conservadorismo, falamos também, é a favor do casamento por entender que a família é a célula base da sociedade. Livro dos Espíritos, questão 695. Kardec questiona: será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente dos dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. E complementa na questão 696, quando Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O progressismo, apesar de ser contra o casamento como base de uma sociedade, uma família, né, ele é favorável à união afetiva, ao casamento de homossexuais. Já a doutrina espírita, não, o conservadorismo é contrário
embora respeite as opiniões de cada um. E o que é que fala o Livro dos Espíritos? Questão 700, Kardec pergunta: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos deve constituir indício da proporção em que devam unir-se? Repetir a pergunta. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Olha que interessante isso. Por quê? Porque a doutrina espírita, obviamente, não censura as escolhas e opções de cada um. Até porque se tem alguém que explique com clareza as escolhas ou os afastamentos ou as opções pela homossexualidade, não tem outra filosofia ou religião que explique com tranquilidade e com normalidade até. Mas ela nos lembra, nessa resposta, que a lei de Deus é perfeita. Então, o equilíbrio entre os sexos é exatamente para que haja essa união dos sexos para a continuidade da raça humana. O progressismo é a favor do poliamor. O que seria o poliamor? Seria essa visão ainda da escola de Frankfurt, que levou ao movimento hippie, de que todo mundo tem direito a ter relação com todo mundo, é um direito de cada um. Ter vários parceiros e aceitar que cada parceiro tenha outros vários parceiros ou parceiras. O conservadorismo ele já opta pela monogamia, ou seja, o ideal é que as pessoas se unam com um outro ser para a manutenção de uma família. Questão 701 do Livro dos Espíritos. Qual das duas? A poligamia, quando a gente fala em poliamor, é a mesma coisa que fala em poligamia. Só que tem que o sentido de poligamia era um homem com um monte de mulheres, né? Ou até mesmo uma mulher com um monte de homens. O poliamor é uma outra leitura da poligamia, ou seja, são vários com vários, de maneira que a relação sexual seja mais aberta possível. Então, repetir a pergunta de Kardec. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia, ou poliamor, vamos pensar assim, é lei humana cuja abolição marca um progresso social. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, que é o que prega o progressismo. E não só da sensualidade, mas o progressismo também é a favor de se viver uma vida buscando os prazeres materiais. É aquilo que Jean Paul Sartre, um dos líderes aí do progressismo, dizia: o ser precede a essência, ou seja, a matéria vem na frente do espírito, né? Os interesses materiais são mais importantes que os interesses espirituais. Já o conservadorismo vai buscar em São Tomás de Aquino, que dentre as virtudes cardeais citava a temperança. A temperança nas relações afetivas, a temperança nas relações sociais, a temperança na busca pelos prazeres e pelos bens materiais. Questão 714 do Livro dos Espíritos questiona Kardec: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de
todo gênero o requinte dos gozos. Responde os espíritos: pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí, ele, mais à frente, ele diz que tanto a morte física, né, do corpo, que se vai se esvair, por se viver uma vida voltada apenas para a materialidade, que normalmente leva a um consumo do corpo, como também uma morte, e entre aspas, espiritual, porque o ser vai ficar tão preso naquela materialidade que ele levará bastante tempo no plano espiritual para conseguir um processo de rever postulados conforme como a maneira de vivenciar quando encarnado. O progressismo também ele é contrário à ingestão de alimento de animal. O conservadorismo ele não se opõe, embora tenha linhas conservadores que também acham que deve se evitar a ingestão de alimento natural. E o que é que fala o Livro dos Espíritos? Questão 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. E aí os espíritos vêm trazendo para Kardec, e é um processo que a gente está vendo na evolução das gerações, que muitos jovens já nascem sem o interesse pela carne. Por isso que ela põe essa frase final: cada um vai se alimentar conforme reclame a sua organização. Mas para aquele que estou lendo alguém colocou no Facebook, esse tema talvez o mais importante, que os cristãos em geral, os espíritas em particular, precisam ter muito claramente definido nas suas mentes. Progressismo, socialismo, fascismo, comunismo, nazismo, peronismo, chauvinismo e similares são fundamentalmente anti-espiritualistas. Parabéns pelo tema da palestra. Parabéns a você que escreveu isso, porque nos incentiva a trabalhar esse tema. Então, quando ele coloca que nós temos que alimentar conforme o reclama a nossa organização, significa o seguinte: se você precisar de carne, come carne, porque seu corpo está exigindo. Mas a tendência provavelmente será a essa opção de a gente deixar a carne de lado. Mas não pode ser por uma determinação superior, mas sim pela vontade do nosso, a resposta que o nosso organismo nos dá. O progressismo é a favor do globalismo. Não confundir globalismo com globalização. Globalização é esse mundo todo interligado pelas comunicações, as notícias acontecem, você recebe as notícias segundo após elas acontecerem, as relações dos países são muito mais atuantes, né, porque vivemos numa troca constante comercial, cultural, então isso é globalização. O progressismo é a favor do globalismo. O que é o globalismo? Um governo único regendo todo mundo. Bom, obviamente, o conservadorismo ele é a favor da soberania de cada nação. Cada país tem que ser soberano. Livro dos Espíritos, questão 789. Vamos ver o que Kardec pergunta. O progresso
fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Responde, uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. O progressismo, ele também prega o coletivismo. O que é o coletivismo? O interesse de grupos prevalece sobre os interesses da individualidade. Isso já vem desde lá do iluminismo, de Jean-Jacques Rousseau, com sua vontade geral, dizendo que só tem que ele representava a vontade geral como a vontade do soberano, né? Mas era isso. Então, quem fugisse dessa ideia coletiva estava contra esse sistema de governo. Se o progressismo prega o coletivismo, o conservadorismo prega o individualismo, que não podemos confundir com egoísmo. O individualismo é a valorização da independência de cada um, a valorização da autonomia. O que é autonomia? Eu sei o que é certo de fazer, e eu vou fazer o que é certo de fazer e não o que me determinam fazer. E hoje nós vivemos exatamente por esses interesses de coletividade, muitas vezes pequenas, mas barulhentas, que nós temos que moldar muitas vezes nosso comportamento para agradar essas minorias. E leva a quê? Ao que se conhece espiral do silêncio. Eu tenho medo de falar porque vou ser cancelado, porque vou ser atacado, porque minhas redes sociais vão ficar impossíveis de eu acessá-las. Isso leva ao quê? Eu sei o que é certo, mas eu tenho que fazer o que é errado. É o que nós chamamos de dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva, esse desequilíbrio do que é o certo, que eu sei que tem que fazer, e o errado que eu faço, nos leva a desequilíbrios nos centros vitais, ocasionando diversos tipos de doença no corpo físico. Então, o conservadorismo pega isso, a responsabilidade sobre nós mesmos. Nós fazemos aquilo que nós sabemos que é o melhor para o nosso caminhar. Questão 789 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário e diz o seguinte: a humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Não é o coletivo que vai melhorar o indivíduo, é o indivíduo que, pela sua transformação moral, melhorará a coletividade. O progressismo, ele propõe a destruição da civilização atual para a criação de uma nova sociedade. Já falamos isso no início. O conservadorismo, ele prega a manutenção da sociedade e a transformação do indivíduo para a melhoria dessa sociedade. O Livro dos Espíritos, questão 790A, Kardec questiona: será racional condenar-se à civilização? Resposta: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Olha o que os Espíritos falam, que a civilização, essa capacidade de troca, de conhecimento, de um ajudar o outro, de um colaborar no progresso do outro, isso é uma obra divina. Agora, aqueles que abusam da capacidade, da necessidade do mais fraco, esse sim é que tem que ser condenado, e não a civilização em si. E ainda no tema, Kardec pergunta na questão 791. Apurar-se-á algum dia a civilização?
de modo a fazer que desapareçam os males que haja ela, civilização, tenha produzido? Responde os indivíduos, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Ou seja, a melhora da sociedade não virá por decreto, a melhora da sociedade não virá por imposições, a melhora da sociedade virá pela transformação moral do indivíduo. O progressismo, ele é benevolente com os criminosos e contrário à política de encarceramento. O conservadorismo é a favor da punição do crime e do cumprimento das penas. Questão 796 do Livro dos Espíritos. No estado atual da sociedade, a severidade das penas, ou melhor, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Repetir a pergunta. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. O progressismo interpreta a sociedade como grupos antagônicos, ou seja, a sociedade dividida em classes, conflitantes em sua essência. O conservadorismo entende que todos são iguais perante a Deus, mas as suas diferenças fazem parte do processo evolutivo. Essas diferenças estão mais na superficialidade do que efetivamente no ser que cada um de nós o é. Livro dos Espíritos, questão 803, pergunta Kardec: perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. O progressismo entende que o Estado deve acabar com a desigualdade social. O conservadorismo diz que compete ao indivíduo, pela sua transformação, acabar com essa desigualdade. Livro dos Espíritos, questão 806A. Algum dia essa desigualdade, referindo-se à desigualdade social, desaparecerá? Resposta: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha só, então o processo da igualdade total, isso os espíritos dizem que é impossível, porque existe a desigualdade do merecimento, do trabalho que cada um, do momento evolutivo que cada um está. Agora, ela vai diminuir ao máximo em função de quê? Da transformação moral que nos fará abandonarmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. O conservadorismo interpreta impossível, o progressismo é favorável a que a riqueza do mundo seja distribuída equitativamente para todos, o que já é uma grande falácia, porque todos os países que adotaram a linha progressista, seja com o nome de comunista, socialista, popular, o que quer que seja, mas com essa linha do progressismo, eles têm uma casta vivendo nababescamente e a miséria distribuída igualitariamente para a sua população. Mas o progressismo é a favor dessa distribuição equitativa da riqueza. O conservadorismo interpreta essa distribuição impossível, pois a humanidade é composta por pessoas de capacidade e personalidade diferentes. Questão 811.
Será possível, questiona Kardec, e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não tem pergunta mais clara do que essa, e a resposta é tão clara ainda. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. É aquilo que nós vimos mais acima, que seria a desigualdade do merecimento. E ainda, na mesma linha, na questão 811A, Kardec pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Vamos dar uma pausa aqui e voltar no tempo. Deixa eu beber um pouquinho d'água. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. 9 anos antes, em 1848, surgia o Manifesto Comunista de Karl Marx, onde ele trazia essa ideia da necessidade dessa sociedade igualitária, onde a distribuição absoluta das riquezas, sob um processo revolucionário, lembramos bem. Então, olha só, que Kardec já nesse momento, já talvez com sua capacidade, prevendo o que aquele movimento traria para o mundo, pergunta isso. Há, no entanto, homens que julgam ser esse remédio. Qual remédio? A igualdade absoluta das riquezas, um remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Questiona Kardec. Responde os espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Que obviedade, né? O progressismo, ele não permite qualquer pensamento diferente do que professa. E isso voltamos ao livro que eu falei, Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, onde ele falava na vontade geral, e quem não estivesse antenado ou em conformidade com essa vontade geral, daria ao Estado um ato de amor, até segundo Jean-Jacques Rousseau, o direito de eliminar as pessoas, porque elas estariam atrapalhando o progresso da sociedade. E tem um escritor brasileiro muito conhecido, que é Paulo Freire, que fala com essas mesmas letras no livro Pedagogia do Oprimido. Bom, o conservadorismo já respeita a opinião de todos, porque você vê o seguinte: nos regimes progressistas, o direito à opinião ele é totalmente vedado. Não existe direito à crítica. Então, nos países conservadores, o direito de fazer a crítica é um direito de cada um. Respeita essa opinião de todos. E o que é que fala o Livro dos Espíritos, questão 839? Pergunta Kardec: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Ou seja, a pessoa deveria se escandalizar com alguém que não pensasse igual a ele? Resposta dos Espíritos: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. O progressismo, ele é contra a propriedade privada. O conservadorismo é a favor da propriedade privada. Livro dos Espíritos, questão 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar?
resposta dos espíritos. Dá. Mas ele deve fazer em família, por meio de um trabalho honesto. Então, a propriedade privada, os espíritos respondem em 2 tópicos. Primeiro, não faça de maneira egoísta e unicamente para você. Pensem sempre num sentido maior de família. E sempre ela só será efetivamente real e positiva quando ela é conquistada por meio de um trabalho honesto. Outro ponto muito importante. O progressismo é contra a possibilidade do cidadão de bem se armar, achando ser esta função exclusiva da polícia. Um conservadorismo é a favor, porque ele entende que a polícia não está aqui para tomar conta individualmente de cada cidadão, mas sim para tomar conta da sociedade como um todo, né? E o Livro dos Espíritos, o que fala sobre isso? Olha só, estamos falando em armamento, né? Parece um absurdo falar dentro do meio espírita, né? Mas o que fala o Livro dos Espíritos? Questão 882, comentário de Allan Kardec. Primeira pergunta, né, de Allan Kardec. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? A resposta dos espíritos é o seguinte: Jesus não falou dai a César o que é de César? E Kardec, então, vai fazer um comentário onde diz o seguinte: o que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. É forte essa resposta, né? O progressismo, voltando ao assunto que a gente puxou, mas que quando eu fui fazendo na sequência das leis morais, vocês estão vendo que as questões elas são progressivas. Vamos voltar a esse tema, porque é uma questão de 190, toca no assunto. Voltando a dizer que o progressismo interpreta a maternidade como uma submissão ao homem, e o conservadorismo, falamos do papel fundamental da mulher. Questão 890. Será uma virtude o amor materno? Questiona Kardec. Ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Resposta é grande, eu peguei só uma parte. A natureza, ou seja, a lei de Deus, ou seja, Deus deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Olha a beleza do papel da mulher dentro da sociedade. E termina os espíritos falando para Kardec. Sobrevive esse amor mesmo à morte e acompanha o filho no além-túmulo. Pergunto às mães que estão assistindo, não é isso? O amor de vocês pelos seus filhos não prosseguirá no além-túmulo? Bom, o que me motivou a isso? Primeiro foi essa fala dessa jovem. E depois, numa conversa com um companheiro espírita, ele se declarou socialista cristão. Bom, socialismo e cristianismo são duas coisas que não se coadunam. E quem quiser saber sobre isso, orienta o livro
Espiritismo e Socialismo, ou é Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Mas muito cuidado quando ler esse livro, que é um livro muito fino. Só que a introdução desse livro é feita pelo já desencarnado deputado Freitas Nobre, que era esposo da doutora Marlene Nobre, espírita também. Mas a introdução dele é quase do mesmo tamanho do que o livro que o Leon Denis escreveu. E ele faz um elogio ao socialismo. Então, quem começa a ler aquilo ali, acha que é Leon Denis que está falando aquilo. E quando você presta atenção que eu falo para ler, obviamente o Nobre falou, mas depois interpreta o que o nosso querido Leon Denis fala quando entra efetivamente no livro. Não sei se foi feito por má fé, não sei, não posso julgar ninguém, mas só que tem que a introdução do livro, que é quase um outro livro, está totalmente contrária ao livro que ele está introduzindo. Mas leiam Leon Denis para interpretar. Então, socialismo e cristianismo não se coadunam. Mas se nós olharmos na filosofia, existiu um movimento que se chamou socialista cristão. Só que esse socialismo cristão, que é do século anterior a Kardec, através de, entre vários nobres, um deles Saint-Simon, ele trazia um Cristo sem toda a aura que a religião católica, principalmente, a protestante também, trazia desse endeusamento, dessa relação maior de Cristo com Deus. E ele traz um Cristo humano, quase um Cristo revolucionário. E quando nós mostramos isso aqui, nós vemos que não tem sentido interpretar-se a doutrina espírita como uma oportunidade de trazer essa visão progressista dela, porque não é isso que as respostas dos espíritos dizem, não é isso os comentários que o Kardec fala. O que nós temos que ter muito cuidado, e isso Leon Denis também fala em outro livro, que nós somos responsáveis para onde o movimento, a doutrina espírita for. Porque se nós continuarmos deturpando o movimento, a doutrina espírita, por uma visão errada, por falta de informação, por falta de estudo, amai-vos e instruí-vos. Essa relação de caridade com o próximo, mas a relação de instrução do que está acontecendo, das linhas filosóficas. Quando você for falar alguma coisa, como esse irmão falando em socialismo cristão, vai entender o que você está falando. Porque você acaba trazendo para o seu dia a dia, para o dia a dia do movimento espírita, porque essa pessoa é uma pessoa com grande influência dentro do movimento espírita, umas visões deturpadas. E aí acontecem aquelas coisas. Eu sou contra o aborto, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, como a doutrina fala, mas na hora de escolher os meus representantes, eu escolho esses que optam por essa linha. Leon Denis fala, o movimento da doutrina espírita irá para onde o movimento espírita for. E para aqueles que dizem, então, que Jesus Cristo era um revolucionário, eu já vi também nesse debate, um debate que teve sobre até um grupo espírita que tomou de Minas Gerais, tomou uma posição política, alguém escreveu que Jesus veio para os pobres e oprimidos. Jesus veio para todos nós, que somos desvalidos nos nossos erros. Jesus atendeu o cego como atendeu o centurião, o filho do centurião. Ele veio para nós, somos desprovidos de moral e de capacitação. Ainda na luta das nossas dificuldades. E a maior prova que Jesus não é um revolucionário, porque ele falou, eu não vim destruir a lei. E o progressismo é exatamente destruir a lei para construir algo novo que eles nem sabem o que é.
que precisamos estar atento é nessa frase de Jesus: eu não vim destruir a lei. E termino com Leon Denis, que dizia o seguinte: nós somos evolucionários, não revolucionários. Muito obrigado, boa noite. E quem tiver em desacordo com o que eu falei, eu gostaria muito de debater e peço que entre em contato com o Johanna ou com o Levindo pega o número do meu WhatsApp e quem quiser colocar as suas opiniões, porque esse é uma discussão que não é feita na Casa Espírita. Eu tentei fazer essa discussão aqui no movimento da minha cidade, não consegui, mas eu estou disposto a discutir aquilo que eu falei. Eu não sou o dono da verdade. Muito obrigado, boa noite a todos.